Você precisa conhecer o seu Criador, alimentar a sua fé e crer que Ele existe. Uma colega minha falou para mim assim que não consegue sentir Deus, ela não consegue acreditar em Deus. E no início da palavra de Deus diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. É possível você olhar para o céu, que todos os dias tem uma forma diferente. Às vezes chove, às vezes faz sol, às vezes a nuvem está de um jeito, está de outro. Olhar para tudo que Deus criou, as montanhas, as árvores, os passarinhos, os animais, nós. É possível você olhar para tudo isso e não sentir a presença de Deus? É possível, gente. É sério. Então, imagina a Terra sem tudo que nela existe, inclusive nós. E aí, me fala, quem tem poder para criar uma planta? Quem tem poder para pegar uma sementinha e transformar ela numa árvore que dá um monte de frutos? Você tem? Eu tenho? A ciência tem? A ciência tem. Porque eles já pegam o que Deus fez e modificam. Mas a gente precisa começar a refletir, pensar, sabe? Por que tem tanta variedade de coisas no mundo? Quem criou tudo isso? A palavra fala que a terra ela era vazia e sem forma. Imagina a terra vazia e sem forma. Às vezes, você não consegue sentir a presença de Deus, porque Deus já te deu tudo o que você precisa. Mas você quer aquilo que você não precisa. Você não aproveita aquilo que você tem. Isso é muito triste. É muito triste mesmo. E a gente precisa se esforçar para conhecer quem criou tudo isso aqui. O que agrada a Ele? A gente precisa se interessar em conhecer o nosso Criador. A maioria das pessoas não quer conhecer a Deus porque elas acham que é muito difícil, que tem que ficar na igreja, que tem que ficar, seguir padrões, seguir dogmas e enfim. E se você segue e gosta, tá tudo bem. Se você tem intimidade com Deus, tá ótimo, não tem problema nenhum. É maravilhoso. Só que não há necessidade de estar numa igreja especificamente. Jesus, quando estava falando com a mulher samaritana, ele falou que ele quer que a gente o adore em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ele não falou de um templo, ele não falou de dogma, ele não falou de tradições e enfim. Ele falou de espírito e verdade. A gente precisa conhecer o nosso Criador. É o mínimo que a gente tem que fazer nessa vida aqui. Porque Ele prepara coisas maravilhosas para mim e para você. Para aqueles que nele crê. Você precisa conhecer o seu Criador, alimentar a sua fé e crer que Ele existe.